Aqui tá ok. Vou ligar o microfone e você pode começar. Uhum. Pode ir? Pode ir, professor? Pode? Eles estão ouvindo? Tá. Bom dia, gente. Eu sou a Mariana, gestora do Grupo Alfa. Nesse primeiro slide eu coloquei o nome dos integrantes do meu grupo, né? Que sou eu, Ângelo, Rafael, Guilherme, Emily, o Leonardo e o Miguel. Eu comecei pelas funções da sala de leitura, porque são as que eu acho mais fáceis, né? Eu comecei pelo designer, que foi a ordem que o professor colocou, né? Pra gente colocar, pra ficar mais fácil. E eu tentei seguir o máximo possível do que o professor disse. Como o professor já disse pra gente na sala de aula, essa função é uma das mais importantes, porque essas imagens que vocês estão vendo, elas são impressas em uma impressora 3D e são usadas para ensinar pessoas deficientes visuais, né? E é uma opinião minha sobre isso. Eu acho que o professor preparou muito bem essas funções, porque cada aula, ele ensinava um pouquinho de cada coisa para no final da semana fazer uma imagem mais difícil, que vocês estão vendo ainda a semana 10, para conseguir ficar tudo certinho. Próxima função é da Emily e do Rafael, que é a engenheira Emily, o Rafael programador. Eu tentei colocar aí mais ou menos todas as imagens que eu tinha no meu celular, né? Que algumas deram certo, que acendeu as luzes, outras não, mas ainda bem que a maioria acendeu. E aí estão todas as semanas que a gente fez. Aqui já começa as funções de laboratório, que foi do Guilherme e do Miguel, que é o redator e o medidor, que também eu digo a mesma coisa sobre o engenheiro, sobre o designer, que o professor na primeira semana ensinou uma coisa e complementava a segunda, e assim sucessivamente, e eu acho muito legal essa forma que o professor ensinou a gente. Aí eu tive que fazer mais slide, porque era bastante foto, né? E confesso pra vocês que o meu preferido foi a semana 8, que foi da chuva ácida, que eu achei incrível, que a cor do negócio mudava de cor. Achei muito, muito legal. E por último, não menos importante, o calculador, que foi o Léo, né? Aí são os cálculos dele, que ele me passou, que pra mim, a minha opinião, é a função mais difícil de todas, né? Pra mim foi essa. Aí mais algumas fotos sobre os cálculos dele. E a última semana, né? E as minhas considerações finais é que o nosso grupo, ainda bem, todo mundo conviveu muito bem um com o outro, né? Com as suas funções, acho que encaixou perfeitamente todo mundo. Acho que todo mundo se desenrolou muito bem naquilo que fez. E eu espero continuar com eles no próximo bimestre, porque eu achei incrível, apesar de eles terem me dado algum trabalho, né? Obrigada, professor, pelo senhor ter ensinado tanto a gente nesse bimestre e muito obrigada a todos. Bom, esse foi o grupo Alfa do segundo A, tá. Agora é o Beta, certo. Ah, tá, mesma coisa. Tá no site, né? Oi. Só um minuto. É o Beta? O Léo, alguém tinha beta, gente. Ah, não tem beta, né? Aqui não tem nada, pelo menos. Já fiquei com medo. Esse é o Gama. Eu não fiz o slide todo completo. Tá, você pode apresentar aquilo que você tem, né? Eu não quero mais. Não, tudo bem, não tem problema. Eu posso falar inglês eles também? Falar? Eles vão estar me vendo? Sim. Amiga,
você não tá vendo eles aqui fora, cara. A gente tá online, tá? Ele tomou Tô brincando. Bom, eu acho que eles estão te ouvindo, sim, estão te ouvindo porque eu deixei ligado o microfone, mas vamos lá. Estou a aula deles, brincadeira, gente, eu olho pra vocês. Oi, gente. Eu sou do Grupo Gama, a mais bonita da sala. Tudo bem com vocês? Primeiro eu vim apresentar... O que vai passar pro lado, né? Pra baixo. Tá. Primeiro eu vim apresentar uma das coisas que a gente fez. Apresentar primeiro os nomes, que foram eu, que sou a gestora, a programadora, que foi a Vitória. Aí, brincadeira. Aí tem o design, que foi a Juliana, o engenheiro, a Júlia, o calculador, o Felipe, e o Vitor, Bife, e o redator, que foi a Júlia também. Porque ela faz duas funções. Aí aqui a gente apresentou o primeiro semáforo. Tem duas fotos. Essa aqui é a primeira e tem a segunda, que é a de baixo. Tô com vergonha. Aí tem... vocês não estão vendo meu dedo, mas... Tem a primeira parte do repolho, que a Raíssa fez junto com o miojo, que se eu não me engano. Que o miojo ficou azul e o repolho também mudou um pouco de cor. Aí quem fez esse negócio aqui, esse projetinho aqui, foi foi a Juliana. Ela montou super bem. Aí é onde quem estava escrevendo era a Vitória. Aí aqui embaixo temos a Raíssa mexendo o repolho e o miojo. Temos a Júlia, que fez super bem o negócio, que até funcionou, mas eu não tenho ele aqui, mas funcionou, não vou apresentar tudo. Eu tô escutando vocês gritando lá na outra sala, tá? E foi isso da primeira semana que eu fiz. Na segunda semana, teve isso, que as imagens não apareceu, mas foram sobre os líquidos e sólidos, que eu escrevi errado, mas tá certo. E o redator foi o Evelyn, ele não tá aqui no momento, que aconteceu aqueles negócios ontem, né? Mas então, ele não tá aqui no momento. E as imagens não foram por conta do grupo, então eu mereço 10. Na terceira semana, fizemos o carrinho lá do negócio que tinha que fazer. E esse sensor foi aquele que tinha que acender o isqueiro no papel para colocar lá no negocinho lá. Aí acendi a cor vermelha e amarela. Ali temos a Raíssa, que estava fazendo leite condensado. Pois é, eu não experimentei, mas ela estava fazendo. Aí aqui temos ela aqui também. E ali temos o Vitor Bife, que fez os cálculos. E foi isso, e é isso. Eu adorei participar disso, por mais que eu não tenha participado muito. A semana que eu mais gostei foi do leite condensado e do pirulito, que não tá aqui, mas eu não lembro se era ou não, mas o pirulito era bom. E foi isso. Tchau pra vocês. Agora Eles fizeram uma cláusula? Eles estão ouvindo. Tá. Quem é o próximo? É vocês. É o Del. Onde você vai? Nossa, foi tão rápido, né? Tá Professor, passando. se eu falasse mais, eles iam ver eu desmaiar, porque eu já tava... A minha vista tava ficando preta já. Tá. Del. Olha o dele, que lindo, caramba. Mentira, zero. Que vergonha tem que Quem é a pessoa? Já tô deixando ligado o microfone, tá bom? Já. É só vir pra cá. Pode ir lá. Brincadeira, professor. pra passar as slides nessa atividade. Aqui? Atividade Olá, bom dia. Eu sou o Hugo do Grupo Delta e eu vou apresentar aqui o relatório das aulas de Química. Todos os participantes do grupo têm como eu, gestor, o designer a Daniele, o engenheiro o Jean, o calculador o David, o medidor o Vinícius e o redator o Tauan. Infelizmente a gente não tinha um programador fixo, então a gente tinha que ficar substituindo de horas em horas toda vez que tinha alguma aula. Começando pela semana 1, o programador e o engenheiro eles foram responsáveis por programar o sistema, dando a ele uma função, uma ordem do que fazer e quando fazer através do Arduino.
E o engenheiro teve como função montar a estrutura, fazendo com que todas as ligações ou fios e peças para montar o pisca-pisca. O medidor foi responsável por medir e misturar os reagentes de acordo com a fórmula repassada pelo professor, com o objetivo de medir o pH da água entre as diversas situações. Baseado nas aulas que a gente teve sobre sólidos, líquidos, ligações intermoleculares, o redator já foi responsável por reescrever o procedimento detalhando os ingredientes, instrumentos necessários, os devidos cuidados para se realizar a experiência do repolho roxo. E, por fim, anotando os resultados obtidos pelo medidor. Já o designer, ele foi responsável por representar no Tinkercad a molécula de água, que eu não coloquei a imagem aqui, mas lá no final estarão todas as imagens de alguns resultados, não todas, mas estarão algumas imagens. Já o calculador teve como função realizar as contas e montar as fórmulas matemáticas baseadas no conteúdo aprendido na primeira aula. Indo da semana 1 para a semana 4, o programador desenvolveu um código de programação baseado no roteiro que o professor passou, com o objetivo de configurar o LED. E o engenheiro construiu um semáforo utilizando a placa de Arduino e o conjunto do LED. Já o medidor, ele foi responsável por realizar um experimento utilizando o repolho roxo como principal elemento. Seguindo o procedimento, o repolho manteve o líquido roxo e ao acrescentar o bicarbonato tornou-se azul. O redator descreveu os resultados de acordo com o experimento, que ao pegar o macarrão e inseri-lo no líquido esquentado e ter separado novamente, o macarrão ficou verde e após ser colocado limão mudou a tonalidade para rosa. Já o designer, durante essa aula, ele recriou uma célula 3D a partir do conteúdo apresentado. E o calculador foi responsável por resolver os cálculos baseado no conteúdo visto anteriormente durante a aula teórica, que envolvia o mesmo conteúdo da semana passada. Agora, na semana 6, no grupo Delta, o programador tornou-se responsável por realizar a digitação de um código de programação, com o objetivo de configurar o sensor de condutividade elétrica montado pelo engenheiro. O engenheiro criou utilizando as LEDs junto da placa de Arduino, um sensor de condutividade, cujo objetivo era acender uma lâmpada por meio desse sistema. O medidor foi responsável por criar um líquido que conduz eletricidade, ao adicionar sulfato de cobre com o objetivo de acender uma lâmpada junto do mecanismo criado pelo programador e engenheiro. O redator anotou o procedimento dessa experiência e seu resultado. Como esperado, o líquido e o mecanismo haviam sido feitos da maneira correta e com isso a lâmpada acendeu, concluindo o experimento. Já o designer, durante essa aula, desenvolveu um modelo 3D da molécula de benzeno, da qual o professor havia repassado utilizando-se de cilindros, esferas e argolas para fazê-lo. Já o calculador, durante essa aula, ele respondeu algumas questões sobre ligações, líquidos e sólidos, na qual foi repassado pelo professor anteriormente. Indo da semana 6 para a semana 8, o programador digitou o roteiro dado pelo professor, com o objetivo de programar os sensores de gases, utilizando o Arduino como ferramenta. O engenheiro, ele montou os gases passando pelo professor, do qual sua estrutura era composta principalmente por um LED vermelho que acendia ao entrar em contato com o gás. O medidor, entretanto, ele realizou uma experiência da qual ele deveria simular uma chuva ácida, utilizando enxofre e acendendo os componentes dentro de um recipiente para não sair o gás. O redator anotou todo o procedimento, assim como seus resultados. Infelizmente, esse experimento não deu certo, pois não houve a queima dos componentes e, consequentemente, não gerando gás. Já a designer, ela nessa aula realizou um modelo 3D, no qual simulava o dióxido de enxofre, que foi citado pelo professor devido à aula teórica que a gente teve sobre o ciclo do carbono, que ele explicou a chuva ácida e outras coisas. Já o calculador foi responsável por resolver as questões propostas pelo professor baseadas em cálculos de pressão aprendido anteriormente. Já na semana 10,
Para finalizar, o programador ele digitou a programação descrita pelo professor, com o objetivo de criar um sensor de materiais para identificar a procedência de cada material. O engenheiro criou o sensor utilizando os LEDs para identificar cada tipo de matéria a partir do seu foco de luz. E com isso, o medidor e o redator. O medidor foi responsável por criar um sabão caseiro a partir dos materiais que o professor passou, de forma que manteve presente durante todo aquele experimento. E o redator anotou o procedimento para a realização do sabão e anotou também os materiais necessários deste experimento. Já a designer montou um modelo 3D de um carro movido a energia solar, do qual possui uma placa e rodas diferentes dos outros projetos realizados pela turma. E o calculador realizou os cálculos baseados nas questões ambientais abordadas nas últimas aulas, referentes à poluição do ar, rios, etc. Com isso, eu finalizo aqui a apresentação, demonstrando algumas imagens que o nosso grupo acabou fazendo. E alguns resultados que deram certo, outros não deram muito, mas estão aí os resultados. E com a conclusão é possível compreender que as habilidades desenvolvidas pelos alunos através dessas aulas práticas de química, mesmo com dificuldades em relação às respectivas tarefas, devido à falta de recursos e informações, eles se superaram, tornando-se capazes de enfrentar esses mesmos problemas futuramente. Por mais que houveram faltas por parte de alguns integrantes, que por mais que eles estejam inscritos aí, e outros não vieram, eles não ajudaram muito em resolver algumas coisas, a gente teve que substituir eles constantemente. A gente conseguiu entregar um trabalho até que satisfatório, já que estava com uma falta de pessoal, sem quaisquer outras complicações. É isso, e obrigado. Bom, agora é o grupo Epson, né? Isso. Não, é só semestral. Primeiro bimestre, vocês gravaram um vídeo. Segundo bimestre, apresentação. Sim. Terceiro bimestre, vocês vão gravar um vídeo. E o quarto bimestre é a apresentação. Mas o quarto bimestre vai ser assim também? Assim também. Então, ninguém tirou minha função. Bom, tá aqui. É essa aqui, né, Sheila? Epson, né? Você já... Vou ligar só o microfone e você já pode começar. Bom dia, meu nome é Sheila Thaís, sou a gestora do grupo Epson. E, bom, eu vou apresentar aqui uns trabalhos. Aqui nessa imagem, o programador está digitando os códigos para o Arduino. Está programando, na verdade, já que o nosso programador até agora não tinha vindo. Na verdade, vários integrantes não vieram e foram só mais eu e dois alunos. Aqui o engenheiro estava montando o projeto. Aqui ele estava terminando a programação do Arduino, salvando os arquivos, estava se preparando também para fazer a montagem. Aqui ele já está pronto, deu tudo certo. E aqui é a semana 6, sensor de condutividade simples. Também não vieram muitas pessoas, mas a gente conseguiu fazer. O engenheiro que é o Felipe, o medidor que é o Gabriel, o programador que um aluno conseguiu vir, o Vitor Bife dos Santos, porém ele teve que sair. Aqui são os materiais que a gente teve que usar para fazer o trabalho. Observação 1, após ter
Separado tudo, ele começou a fazer o Arduino. A conclusão, como sempre, deu tudo certo. Ficou bom, para variar. Aqui os materiais que foi pro medidor. Que na verdade esse também não era o papel dele, mas ele acabou fazendo por conta dos alunos que faltaram. Muitos alunos faltaram e de vez em quando teve pessoas que tiveram que fazer em 2 áreas. As conclusões de condutividade clássica foi no bicarbonato de sódio, açúcar e sal. Cada um deles foi testado e, infelizmente, no do açúcar não conseguiu acender. Conclusões de programação: bicarbonato de sódio, açúcar e sal também. Nenhum deles teve o mesmo resultado. E na semana 8, infelizmente, não teve muitas imagens, pois faltou um monte de pessoa também, e não teve como a gente fazer tudo. Aqui é a simulação de chuva ácida, e aqui o resultado. Deu tudo certo nessa daqui, apesar de ter faltado um monte de coisa pela falta de integrantes, mas a gente conseguiu aqui fazer o que pôde. E todos que fizeram se esforçaram bastante para fazer. Então é isso. Muito obrigada. Bom, já foram todas as apresentações do segundo A. O Beta é um grupo que não vai apresentar, infelizmente.